Queridas irmãs, queridos irmãos, uma boa noite a todos e paz aos nossos corações. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer a esta casa pelo convite de estarmos aqui nesta noite para trazermos o Evangelho de Jesus. A oportunidade é muito mais nossa do aprendizado e do estudo. E estar nesta casa pela primeira vez nos toca o coração de felicidades e alegria, porque sabemos muito bem o significado de uma casa espírita. É a casa do acolhimento, a casa do amor e a casa da paz. Como é bom poder entrar nesta casa de amor, receber os bons fluidos e aliviar a dor. É tão bom aqui estar, é aqui o meu lugar. Todos seus ensinamentos vou levar. Caridade, experiência que traz luz ao coração. É a fé raciocinada pelo crivo da razão, que nos abre a consciência, ilumina o coração, para passar as provações com maior aceitação. É luz, é luz, é luz que o mundo precisa. É o sentido verdadeiro da doutrina espírita. É luz, é luz, é luz que o mundo precisa. Caridade, paz e amor, só o bem nos ensina. Como é bom poder entrar nesta casa de amor, receber os bons fluidos e aliviar a dor. É tão bom aqui estar, é aqui o meu lugar. Todos seus ensinamentos vou levar. Caridade, experiência que traz luz ao coração. É a fé raciocinada pelo crivo da razão, que nos abre a consciência, que nos traz compreensão, para aceitar as provações com maior aceitação. É luz, é luz, é luz que o mundo precisa. É o sentido verdadeiro da doutrina espírita. É luz, é luz, é luz que o mundo precisa. Caridade, paz e amor, só o bem nos ensina. É sempre de luz que todos nós precisamos. A nossa jornada de evolução, não sabemos quando começou. Sabemos que ela é presente nesse instante. E que nós possamos buscar, por todos os meios ao nosso alcance, esta luz, que é a luz divina.
O tema da noite de hoje é um tema que nos fala muito ao nosso coração. Nós vamos falar sobre a família, uma oficina do coração. Entendendo, em primeiro lugar, que quando nós falarmos do coração, nós vamos falar dos sentimentos. Então, entendemos que a família é essa oficina dos sentimentos. Mas quem nós somos? Vamos procurar, no primeiro momento, entender quem nós somos, ou o que nós somos. E começamos dizendo que a alma, depois dela residir temporariamente no espaço, ela renasce como criança, na condição humana, trazendo consigo a herança boa ou má do seu passado. Como dissemos, renascemos criança, reaparecemos na cena terrestre para representar um novo ato da drama da nossa vida. Pagar as dívidas contraídas, porque sabemos que não é a primeira vez que por aqui andamos. E conquistar novas capacidades que facilitarão a busca constante desta luz, que resume para nós na nossa felicidade. E a lei dos renascimentos, a reencarnação, explica e completa o princípio da imortalidade, trazendo a certeza para nós que somos seres imortais. E se somos seres imortais, somam-se todas as experiências que já adquirimos para esta nova existência. A evolução do ser indica um plano e uma finalidade. Esse fim que é aquilo que todos nós almejamos, que é atingir a perfeição. Atingir a plenitude da felicidade. E esta perfeição e esta felicidade jamais poderão ser realizadas numa única existência. Então devemos ter, na pluralidade das existências da alma, a condição necessária para a nossa educação e o nosso progresso. Sem a educação da alma, nós não conseguiremos atingir a finalidade pela qual nós fomos criados. Criados lá no início, simples e ignorantes. Mas que Deus nos deu o desiderato de sermos um dia felizes. E esta educação é que vai permitir a clareza da nossa consciência, a expansão do nosso horizonte. Já não vemos somente aqui, mas deslumbra-se para todos nós um horizonte muito mais alargado, muito mais infinito. E é à custa dos nossos esforços, do nosso trabalho, da nossa dedicação, que vamos redimir das ignorâncias e dos erros do pretérito. E galgando esta grande escada de Jacó, que é a escada da evolução, galgamos degrau por degrau, aqui e acolá e aqui, até nós atingirmos o céu totalmente estrelado. Se nós admitirmos que aqui vivemos pela primeira vez, nesta atual existência, o que cabe a cada um de nós? Aquilo que nos reserva torna-se uma aflição. Porque se aqui estou pela primeira vez, e somente esta vez,
A justiça divina soa para nós como um grande sacrifício, quiçá uma verdadeira injustiça. Porque sabemos da nossa condição espiritual. Acredito que aqui, fazendo uma autorreflexão, cada um de nós não sentiremos em condições de alçar voos maiores. E não existindo essa condição de alçar voos maiores, se não vejo na minha condição a possibilidade de atingir a felicidade para a qual foi criada, eu só vejo sofrimento e dor. Não há outra possibilidade. E nós somos criaturas criadas por Deus para sermos felizes. A despeito de nos encontrarmos num momento conflituoso, num momento de dores, de desafios, mas nós temos que pensar que amanhã nós seremos felizes. E aí nós questionamos. E eu estou dizendo isso porque este entendimento, essa compreensão, não está isenta nos meios espíritas da imortalidade da alma. Porque nós, às vezes, reclamamos tanto que fica o entendimento que nós não acreditamos que existe algo depois daqui. E aí nós começamos a questionar: para quê? Para uns a fortuna, a felicidade constante, e para outros a miséria, a desgraça inevitável. Para estes, a força, a saúde, a beleza. Para aqueles, a fraqueza, a doença, a fealdade. Porque a inteligência e o gênio aqui, e acolá a imbecilidade. Como se encontram tantas qualidades morais admiráveis a par de tantos vícios e defeitos. Porque há raças com animalidade e outras favorecidas com os dons que lhes asseguram a supremacia? E as enfermidades inatas, a cegueira, a idiotia, as deformidades, todos os infortúnios que enchem os hospitais, os albergues noturnos e as casas de correção? E essas diferenças entre nós verificam-se em todo o contexto social e especialmente dentro do núcleo familiar. Porque encontramos no núcleo familiar tantas divergências, tantas diferenças. Muitas vezes encontramos pais serenos, calmos, éticos, morais, e deparamos com filhos totalmente inversos daquilo. E muitas vezes, nós pais falamos, mas eu eduquei todos do mesmo jeito. E o inverso é verdadeiro. Encontramos filhos probos, educados, sadios, e pais totalmente desorientados. Ora, se nós acreditarmos nesta única existência, tudo isso perde o sentido. Tudo isso perde uma explicação. E a hereditariedade não explica tudo. Na maior parte dos casos, estas aflições não podem ser consideradas como resultados de causas atuais. Cada um leva para outra existência e traz, ao nascer, a semente do passado. Nós somos herdeiros de nós mesmos.
E o Cristo foi muito claro com relação a isto, quando no seu Evangelho ele nos afirma ao cristão segundo as suas obras. É evidente que ele estava dizendo que cada um de nós somos responsáveis pelas nossas ações que geram reações. Então é muito importante nós compreendermos todo esse processo, principalmente quando ele atinge o núcleo familiar. Conta-nos o nosso querido e amado Chico Xavier, que um dia terminada a sessão, estavam eles ali fazendo algumas considerações, e um dos seus trabalhadores, já um homem de idade, disse ao Chico: Chico, eu não entendo esta vida. Você me conhece, eu sou um homem sério, casado, pai de filhos, trabalhador, honesto, e passo por grandes dificuldades, de toda ordem. E eu tenho um vizinho que é corrupto, que faz coisas erradas, e vive nababescamente. Tem uma mansão, carros importados, viaja todo ano para a Europa. Eu não entendo esta vida. O Chico aguardou alguns instantes, colocou a mão nos seus ombros e disse assim: irmão, nós estamos colhendo e ele está plantando. Então, as nossas ações, inevitavelmente, geram em nós reações. É da lei divina e é justa essa lei. Então, se nós entendemos a unicidade da vida, tudo isso vai por terra. Não há justiça. Porque, como nós explicamos, a miséria de uns, a abastança de outros. A saúde é para uns e a doença para outros. Então, quando nós analisamos sobre esse contexto, o núcleo familiar fica muito comprometido. E na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos superiores sobre a finalidade da reencarnação. E vejam, uma resposta concisa, mas muito profunda. Os espíritos responderam para Kardec: expiação e progresso paulatino, passo a passo da humanidade, trazendo-nos esta garantia de que nós estamos no processo de evolução. Nós estamos num processo de crescimento. Olha, se é um processo, eu pergunto a cada um de nós aqui: será possível nós concluirmos esse processo de evolução, de crescimento, nesta única existência? Eu só posso responder por mim. E a minha resposta é não. Não. Eu não me encontro ainda em condições evolutivas de pensar numa situação mais cômoda. Existe muito trabalho pela frente, não é mesmo? Então, com esta resposta dos espíritos, nós entendemos que não há fatalidade. E é o homem, por sua própria vontade, quem forja o seu futuro. E é ele quem tece fio a fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede de seu destino. E a lei de justiça, que muitas vezes não é entendida, ela, em sua essência, e eu responder pelos meus atos, é uma justiça divina. Ela, em sua essência, ela contribui
para a harmonia universal. Então, aquela ação individual que eu faço, que é só minha, ela interfere na harmonia universal. Não é só na harmonia do meu lar, não. Da minha casa espírita, da minha cidade, do meu estado, do meu país. Existe a justiça divina para o equilíbrio da harmonia universal. E aí nós lembramos da grande colega nossa, Sueli Caldas Schubert, quando ela diz no seu livro Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, que ela coloca muito bem lá que nós estamos interconectados com o universo. Se nós pensamos que aquilo que estamos dizendo aqui só está entre essas quatro paredes, é um grande equívoco nosso. Toda essa fala, todo esse processo que acontece aqui nessa reunião está interconectada com o universo. Ora, se nós estamos interconectados com o universo, quanto mais interconectados com o núcleo familiar. Então nós devemos ter esse cuidado. E essa justiça que é divina, ela não pune, ela não recompensa. Ela preside simplesmente a ordem, o equilíbrio do mundo moral como do mundo físico. Então, muitas vezes nós achamos que existe a justiça divina para punir esse ou aquele. Absolutamente não. A justiça divina existe para colocar ordem nas nossas relações. E todo dano causado a esta harmonia universal acarreta a cada um daqueles que contribuiu para ela dores e sofrimentos. Mas qual seria, então, essa regra áurea, se podemos assim dizer, em que está sujeito o regresso da alma à carne? Qual é o processo que fez cada um de nós estarmos aqui reencarnados? Os espíritos respondem: as de atração e sintonia. Quando nós fizemos esse estudo, a gente até assusta, né? Um pouco. Porque aí nós vamos descobrindo aquela frase que virou até um chavão: eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Porque o que nos liga, o que nos faz estarmos juntos, é esta lei de atração e afinidade. Quando o espírito reencarna, é atraído para um meio conforme as suas tendências, ao seu caráter e grau de evolução. Vamos repetir? Quando o espírito encarna, é atraído para um meio conforme as suas tendências, ao seu caráter e grau de evolução. Então, o que eu deduzo disso? Não dá para falar que eu sou muito mais evoluído que minha esposa. Não dá. Porque o que me atraiu a ela foi as minhas tendências, o meu caráter e meu grau de evolução. As almas seguem umas às outras e encarnam por grupos. Então não estou no grupo errado, não. Na lei divina não tem esse equívoco. O que é que eu vim fazer nesta casa? Como eu vim parar nesta família? Não há equívoco na lei divina. Basta fazer uma autoavaliação, um autoexame. E
esses grupos trabalhados constituem a família espiritual, cujos membros são unidos por laços ternos e fortes, desde que trabalhados nesse sentido. Às vezes, esses espíritos unidos por atração e afinidade se deslocam para outros mundos, para outras etapas, mas sempre estão voltando, sempre estão se reunindo. E nós lembramos aqui, eu vou dizer do filme Nosso Lar, porque é a imagem que a gente vê. Eu não sei se vocês, quem assistiu, lembra que um determinado dia parece no filme, que é um domingo à tarde, em que André Luiz andava por uma praça onde tinha uma fonte luminosa, né, espíritos tocando violino, e é chamada a atenção dele por uma família que estava ali reunida. E o rapaz diz: André, isto aqui é amor. Dizendo-nos que ali ele estava reunido com a família, porque pela característica era o pai, a mãe e os filhos. Isto aqui é amor, trazendo a mensagem para nós de que esta afinidade, essa atração é presidida pelo amor. O amor entre nós, entre as pessoas, é indestrutível, porque o amor é a força das forças, o vínculo supremo que nada pode destruir. Então, se nós encontramos um casal que se separa, se nós encontramos pais que abandonam filhos, se nós encontramos filhos que abandonam seus pais, é porque o amor não foi suficiente. O amor não teve o tamanho, o amor não teve a força para superar as dificuldades. Particularmente, eu conto para vocês, na família da minha esposa teve uma separação e a esposa separou do esposo. E um dia alguém disse para mim assim: mas isso é um absurdo. Ela dizia tanto que amava esse rapaz e não foi capaz de perdoá-lo. Eu disse a essa pessoa: olha, o perdão é do tamanho do amor que eu sinto pela pessoa. E muitas vezes esse amor não é tão grande, tão suficiente para que eu perdoe. Porque o perdão, meus queridos, é uma consequência. Qual a consequência? Do amor. Só virá o perdão quando eu amo a Deus e amo ao próximo. E muitas vezes eu até amo, mas não é do tamanho para que eu perdoe. Então nós vamos entender que é fundamental esse amor na constituição desse grupo familiar. O Martins Peralva, um grande escritor espírita, já desencarnado, no seu livro Estudando a Mediunidade, ele nos fala algo muito interessante, que ele nos fala dos tipos de casamento. E ele coloca lá nesse livro que o casamento mais comum entre nós é o provacional. Provacional, que é de prova. O que quer dizer? Que nós somos testados todo instante nessa relação. Então nós ainda estamos, meus queridos, nos casamentos, nas famílias provacionais. Ora, nós estamos falando aqui, quem lembra qual o título da palestra? Família, oficina do coração. Ora, mas o que é família então? Vamos entender o que seja família. Porque muitas vezes eu penso, família é pai, mãe, filhos. Eu tenho um conceito muito superficial de família. Então, o que nós fizemos? Nós fomos buscar no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, uma fala do Espírito Aulus.
quando ele conversava com André Luiz e disse a André: a família consanguínea, que é essa que nós constituímos aqui, é uma reunião de almas. Reunião de almas. Então ninguém cai de paraquedas. Por que vocês estão aqui hoje? Porque vocês foram convidados e aceitaram estar nesse momento. Ninguém foi passando ali na rua, pode ter um ou outro, mas nós todos não passando na rua, falamos: opa, aqui é um centro, vai ter uma palestra, eu vou entrar. Nós nos programamos, acordamos hoje de manhã, organizamos nosso dia, né, para estarmos aqui hoje. Então, a família é uma reunião de almas, é uma reunião programada. Programada. Em processo de evolução, reajustamento, aperfeiçoamento ou santificação. Vejam os estágios dessa relação familiar. É uma reunião de almas em processo, gente. Processo, nós estamos caminhando de evolução, reajuste. A gente só reajusta o que ficou desajustado. Aperfeiçoamento, que nós vimos lá na resposta do Livro dos Espíritos, e santificação. Sim, podemos santificar através da família. E temos muitos que estão unidos pelo verdadeiro amor, sem dúvida nenhuma. O homem e a mulher abraçando o matrimônio, entendendo aqui matrimônio como união, não matrimônio religioso, por escola de amor e trabalho. Gente, quem vai à escola é para quê? Para aprender. Aprender o quê? Algo que não sabia, ou algo que foi mal feito. Uma determinada época, a minha filha, com 11 anos, foi reprovada. E ela ficou muito chateada, porque no ano seguinte ela falou para mim: papai, eu estou estudando tudo que eu sei. Então, a chatice as aulas. Eu falei: filha, quem não faz bem feito, repete. Então, muitas vezes, nós estamos ao lado de uma esposa, de filhos, de pais, que nós achamos: que cara, que pessoa chata, né? Mas nós não fizemos o dever bem feito. Então, tem que reaprender. Então, é essa escola de amor e trabalho. Porque nós trabalhamos esse amor, esse sentimento. Honrando o vínculo dos compromissos que assume perante, olha aí, a harmonia universal. Então, nós viemos em família para contribuir para a harmonia universal. É algo muito maior, algo que talvez nós não tenhamos pensado nele. É muito maior do que nós possamos imaginar a constituição de uma família. Neles se transformam em médios da própria vida, responsabilizando-os pela materialização a longo prazo. Aguenta, porque demora mesmo. Não é coisa de última hora. Nós não estamos acostumados ainda a essa troca de experiência, a essa vivência com mais harmonia. Nós não estamos acostumados ainda. Assomam a nós vários defeitos morais: o orgulho, a vaidade, a prepotência, o egoísmo. Então nós estamos nesse processo, né? E aí nesse processo nós encontramos quem? Nós encontramos os amigos e os adversários de ontem. Para esse reajustamento. E esse encontro de amigos e adversários, para quê? Sabem para quê? Para nos tornarmos verdadeiros irmãos. Nós ainda não sabemos que somos irmãos. Apesar de termos a mesma paternidade, mas nós ainda não nos tratamos como irmãos. E a família, um dos objetivos dela é fazer-nos verdadeiros irmãos. E aí, nós vamos buscar na questão 774 do Livro dos Espíritos, quando lá no comentário de Kardec ele diz: quis Deus
dessa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. A amar-se como irmãos. Então, nós estamos no contexto da família para aprendermos a amar como irmãos. E aí, nós estamos na família, já sabemos que é essa família. Mas dizem que ela é uma oficina do coração. O que é a oficina? O que é a oficina? Oficina é lugar onde se operam grandes transformações. Oficina é qualquer lugar onde se faz ou conserta alguma coisa. Olha aí. Então, a família é o lugar onde nós vamos consertar os nossos sentimentos. Mas tem um detalhe, não sei se é uma péssima notícia. É para consertar a mim e não o outro. Porque quem errou fui eu. E aí foge aquilo, né? Eu cobrar do outro. Tem muito isso. Eu cobrar do outro, sendo que o processo é meu, eu que tenho que melhorar. Sabem por quê? Quando eu retornar ao mundo espiritual, fiquem tranquilos, vai ser lá pelos 120 anos de idade. Mas quando eu voltar para o mundo espiritual, vou chegar lá, não vou encontrar São Pedro na porta, mas vou encontrar um amigo, talvez o meu guia espiritual, e ele vai perguntar para mim assim: quem é você? Eu vou dizer para ele: você não me conhece? Ele falou: não, estou perguntando, quem é você? Sou Rui. Não, eu quero saber o que você fez do Rui. Porque isso é que nós vamos responder. O que eu fiz do Rui? O que eu fiz dessa personalidade? O que eu fiz deste momento que eu recebi aqui? Eu só respondo por isso. Aí eu vou dizer assim: não, mas olha, sabe o que é? Lá em casa tinha Eliane, que era minha esposa. Foi Rui? Ela chama Eliane, ela não chama Rui. Não, mas olha, eu tive uma dificuldade tremenda. Os meus filhos. Não estou perguntando pelos seus filhos. Sabem por quê? Porque quando nós reencarnamos, temos um projeto. Eu sou esposo e pai. Eu não sou esposa e nem filho. Eu só respondo por essa condição. De esposo e de pai. Eu sempre falo que as mulheres que ficaram sozinhas, né, ou por desencarno do marido, ou por abandono no lar, e tem uma prole para criar, normalmente sofrida, crianças pequenas, até ficar homem, aquele negócio todo que nós temos histórico para contar, às vezes a pessoa fala assim: eu fui a mãe e o pai dessas crianças. Jamais foi pai. Pai é atribuição de homem. Ela pode ter sido uma excepcional mãe, aí sim, que é função dela. Por isso as crianças que são abandonadas, ou que perdem um pai ou uma mãe muito cedo, precocemente, sente a falta daquele pai ou daquela mãe. Porque não dá. Eu não consigo fazer aquilo que a mãe dos meus filhos fazem por eles. E vice-versa. Então, oficina é onde nós consertamos as coisas. Deixe-me ver aqui agora, passou uma folha. E se estamos numa oficina de amor, o que é amar? Muita gente se pergunta: o que é amar? Ela fala: gostar do outro. Não, nós perguntamos amar, gostar é outra coisa. E aí, nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem de Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Veja bem o que o Sanson disse sobre amar. Obrigado, Diego. Diz Sanson: amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros
o que queira que os outros lhe façam. Olha, aí acaba toda a exigência minha para com os outros. Porque se eu quero que alguém faça algo por mim, que eu faça primeiro a ele. Não é dando que se recebe, não é amando que se é amado, não é perdoando que se é perdoado. A ação primeiro é minha. Quem faz o bem, faz bem. Como é da lei, como é da justiça eu receber o que eu faço, então quando eu faço o bem, eu recebo o bem. É procurar em torno de si, em torno de mim, o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos. E nós vimos quem são os irmãos. É a esposa, é o esposo, são os irmãos consanguíneos, são os filhos. E aí, nós buscamos também no livro Otimismo, do Espírito Joana de Ângeles, na lição 57, quando ela fala da mensagem Vida em Família. E ela diz o seguinte: adversários reaparecem como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem companhias de perseguição inconsciente, experimentando o pesado ônus de antipatia e de animosidade. Então nós vamos ver, quando foi dito lá dos casamentos provacionais, das famílias provacionais. A Joana de Ângeles está dizendo aqui que nós recebemos no núcleo familiar os adversários. Mas para quê? Para transformar aquela relação anterior, desastrosa, em relação de amor. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam. Então, nós falamos, não há só felicidade. Existem dificuldades, desafios. Quem de nós não os tem? Eu sempre falo o seguinte: quando o palestrante fala sobre isso, muitas vezes as pessoas pensam assim: nossa, ele deve viver uma maravilha na família. Olha como que ele fala bonito. Nós todos estamos no aprendizado. E eu muito mais que vocês. Sabe por quê? Porque vocês estão sentados e eu estou falando. Então, quem fala precisa aprender mais. Então, a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam buscando o quê? A paz futura. Nós queremos encontrar a paz sem fazê-la dentro de nós. Aí há dor e sofrimento. Nem é um grupo de bênção, isso é a família, mas também não o ela de desdita. Antes é a escola de aprendizagem. A vida é incessante e a família carnal, essa que nós estamos inseridos, são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal. Olha o ambiente universal chegando a nós. Então, nós estamos aqui numa experiência transitória. Então, paciência. Aí nós lembramos daquela historinha, né? Que uma mulher espírita, ela casada e o marido não era essa grande coisa. E ela falou: não, eu tenho que tolerar ele. Eu vou tolerar. Porque é o seguinte, eu tolerando ele, quando eu desencarnar, eu fico livre dele. Bem, ela foi, desencarnou, chegou no plano espiritual. Dizem que quando nós chegamos lá, que tomamos consciência de nós mesmos, eles nos chamam numa sala e passam um filme para nós. E aí, na hora que passou o filme, o mentor dela falou assim: olha, tem um pequeno probleminha aqui. Tem uma linhazinha vermelha aqui. Ela falou: é o Gumercindo. É o Gumercindo. Mas eu tolerei ele. Ele falou: mas justamente, você vai ter que voltar. Você tinha que amá-lo. Não é tolerar, é amar. Então, gente, se tem alguém aqui tolerando, mude um pouco essa maneira de pensar,
Ame, que só o amor liberta. A vida em família é uma oportunidade sublime, que não deve ser descuidada ou mal baratada. Não percamos a oportunidade. Eu estou vendo aqui muitas pessoas que já sei são casadas, são avós, mas estou vendo muitos jovens que talvez não tenham experimentado ainda constituir a família. Aproveitem a oportunidade. Casar é bom demais. Eu tenho 32 anos, faço agora 32 anos de casado com a mesma mulher. Coitada dela, né? Mas o que é que eu estou pensando e que tem na minha... Eu vou aproveitar todos os momentos que eu estiver ao lado dela. Porque eu não estou, por acaso, ao lado dela. Eu já custei encontrá-la. Eu sou 15 anos mais velho que ela. Já pensou eu com 15 anos, já namorando, e minha esposa estava nascendo? Foi um custo. Falei, por que você demorou tanto? Mas ainda bem que ela chegou. Eu tive olhos de ver, ouvidos de ouvir, e estamos casados há 32 anos. A família é o hospital mais próximo. Quando alguém está doente, é ali que encontrar a cura. A família é a primeira escola das crianças. Eu vi assim, tão bonitinha, né? É o ponto de referências imprescindível para os jovens. Para os jovens. É o melhor lar para os idosos. Acrescento que a família é também a primeira escola de misericórdia. Porque ali se é amado e se aprende a amar. Se é perdoado e aprende a perdoar. E para encerrar a nossa fala, e eu quero deixar aqui os meus mais sinceros agradecimentos a esta casa abençoada que nos confiou esse momento, contando uma história, uma pequena história, que é verdadeira. Existe, nós sabemos que no Japão tem muito terremoto, em torno de 1.600 terremotos por ano. Então lá o povo anda balançando assim, ó. E tem uma cidade no Japão, não me procure o nome, que eu não dou conta de pronunciar, tem uma cidade no Japão que eles construíram um prédio muito grande, gigantesco. E a pessoa relata isso na internet. Ele estava lá e deu um terremoto muito violento. E ele observava o prédio balançava para um lado, para o outro, para um lado e para o outro. E depois de horas naquele vai e vem, ele ficou intrigado. E procurou a empresa que construiu aquele edifício. Falou, olha, eu já vi tantos prédios cair com muito menos que isso aí. Esse terremoto foi gigante. O que é que aconteceu? Ele falou, não, como nós sabemos que tem terremoto aqui, o que é que nós fizemos? Nós colocamos molas gigantescas na base do edifício. Então, quando vem o terremoto, a mola traz para cá, sustenta, traz para cá e sustenta, ele balança, mas não cai. A família é esse grande edifício da nossa vida. Então, coloquemos na sua base essas molas gigantescas que se chamam amor. Porque aí, os vendavais da vida, os desafios da existência vão chegar, vão balançar esse edifício. Ele vai balançar para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Mas não vai cair. Vamos? A energia está preparada, pessoal. Se vocês sabem, vou cantar junto, tá? Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma
uma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam no ontem, no hoje, em função do depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. De novo. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Bonito. Obrigado. Muito obrigado. E que Jesus nos abençoe a todos.